tudo bem? Espero que sim. Vamos dar início à videoaula número 4 com o tema Como devo prestar contas. Dentre os temas que vamos estar falando, dentro desse tema, os tópicos que iremos tratar é a necessidade e organização da prestação de contas, quem deve e para quem prestar contas do PDDE, dados e documentos da prestação de contas, prazo para a prestação de contas, problemas que acontecem na prestação de contas, identificação dos recursos, examinando e consolidando a prestação de contas e falaremos sobre o material impresso. Então, no tópico de necessidade e organização da prestação de contas, a prestação de contas ela é obrigatória. O PDD envolve dinheiro público e toda e qualquer comunidade que utiliza esse tipo de recurso tem de prestar contas. Trata-se de um dever constitucional. O êxito na prestação de contas deve-se muito na organização e articulação da comunidade escolar, que ao participar do processo de planejamento e execução dos programas do FNDE, impede que pessoas oportunistas desviam os recursos para fins que não contemplem benefícios à coletividade, como propõe o referido programa. Quem deve e para quem deve prestar contas do PDDE? A respeito da Constituição Federal do Brasil, no artigo 70, parágrafo único, rege que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assume obrigações de natureza pecuniária. O envio da prestação de contas depende do tipo de unidade executora. Se é entidade executora, se é entidade mantenedora, quem recebeu os recursos do PDDE. No caso das unidades executoras, são essas unidades que elaboram a prestação de conta dos recursos e elas repassam e enviam às prefeituras através das suas secretarias municipais de educação. E as prefeituras consolidam essas informações e encaminham elas para o FNDE por meio de um sistema informatizado desenvolvido especificamente para esse fim. Quais são os dados e documentos da prestação de contas? Para dar resposta a essas questões, é preciso esclarecer quem está utilizando o processo de prestação de contas e em que etapa está o fluxo, no caso das unidades executoras. Para empregar bem os recursos do PDDE, é importante a participação. No caso da escola como unidade executora, torna-se fundamental reunir os membros da unidade executora, como a comunidade escolar local, compondo do diretor, dos pais dos alunos, dos funcionários, dos professores, da equipe pedagógica, dos membros representativos dos segmentos sociais da localidade. Juntos irão elaborar um plano de aplicação dos recursos, ou seja, como e em que investir os recursos do PDDE. Após identificar um conjunto, as necessidades da escola, torna-se fundamental eleger as prioridades. Feito isso, os próximos passos serão efetuar a pesquisa de preço, com registro dos valores obtidos, lembrando que são no mínimo 3 orçamentos, que é para possibilitar a contratação de serviço ou aquisição de produtos de forma mais barata e de boa qualidade. Consequentemente, um aproveito melhor dos recursos do programa. Submeter o plano de aplicação dos recursos das despesas a serem realizadas e a pesquisa de preço à validação da comunidade escolar, anotando-se as medidas em ata ou um documento similar, pois, estando lidando com recursos públicos, requer a maior transparência possível. No final desta aula, iremos tratar sobre os demais documentos que irão compor essa prestação de contas. Atenção, pessoal! Quanto aos recursos do PDDE, eles podem ser creditados na conta da entidade executora para atender as unidades que não possuem unidade executora, como as prefeituras municipais e as secretarias estaduais ou distrital, e são obrigados a seguir determinações legais do processo de licitação,
estabelecidos pelas leis 8.666, 10.520 e pelo decreto 5.450. Então, quando o dinheiro não vier diretamente para a unidade executora, que é a escola, vier pela Prefeitura ou pela Secretaria de Estado da Educação, obrigatoriamente eles deverão seguir a lei de licitações. A unidade executora ela deve prestar contas até 31 de dezembro do ano referente ao repasse, de modo que as prefeituras ou secretarias de educação tenham um tempo hábil para analisar e consolidar as informações e encaminhá-las ao FNDE até o dia 28 do ano subsequente. Essa data para a unidade executora apresentar a prestação de conta, ela deve ser antecipada pela Secretaria de Educação dos Estados e do Distrito Federal ou pelas prefeituras, se elas julgarem que o tempo necessário para a realização das atividades de análise e consolidação é insuficiente e pode comprometer o prazo da entrega da prestação de contas do FNDE. Reforço aqui que esse prazo é de suma importância. O ideal não é esperar que chegue 31 de dezembro para prestar conta, até porque pode ser que durante a conferência da documentação tenha algo que precisa ser visto ou corrigido. Então, procure se programar para que a prestação seja feita impreterivelmente até no mês de novembro. Sendo assim, a Secretaria, ao conferir no mês de dezembro, terá tempo suficiente para ajustar qualquer necessidade para poder validar a prestação de conta. Fique atento às datas, pois elas são amplamente divulgadas nas resoluções disponíveis no site do FNDE. Quando falamos em prestar contas, podem surgir dúvidas sobre sanções. Ao trabalhar com a prestação de contas, principalmente para aqueles que começam a realizar esse tipo de atividade, é comum a seguinte questão: o que ocorre se a prestação de contas não for encaminhada no prazo estipulado ou contiver incorreções? Bem, temos diferentes situações. No caso da unidade executora própria, a Prefeitura ou Secretaria Estadual ou Distrital devem conceder o prazo de 30 dias para a apresentação da regularização da prestação de contas. Se a situação não for regularizada no prazo estabelecido, esses órgãos devem comunicar ao FNDE. O FNDE, por sua vez, adotará as seguintes medidas: suspenderá o repasse dos recursos financeiros daquela unidade executora e adotará procedimentos necessários para responsabilizar o gestor pela negligência ou mau uso dos recursos, isto é, irá realizar a instauração de tomada de conta especial. Então, a falta de prestação de conta, uma prestação de conta feita indevida, pode acarretar prejuízo para a Caixa Escolar, pois ela fica suspensa de receber recursos, e pode acarretar problema também para o gestor, que ele vai responder uma tomada de conta especial, correndo o risco, dentre outras penalidades, de ter que devolver o recurso aplicado. No caso de prefeitura, secretaria estadual ou distrital, a entidade mantenedora, o FNDE concede o prazo de 30 dias para a apresentação ou regularização da prestação de conta. Persistindo a situação, a autarquia suspenderá o repasse dos recursos para todas as escolas vinculadas ao órgão ou à entidade e adotará os procedimentos de responsabilização dos gestores. Então, reforçando aqui, a falta de apresentação da prestação de contas ou de ajustes e incorreções leva à suspensão do repasse de recursos do PDDE e à responsabilização do gestor mediante instauração de tomada de conta especial com a finalidade de ressarcimento dos recursos. É possível fazer identificação dos recursos no site do FNDE na aba PDDE Web, onde se é discriminado o valor destinado à escola para custeio e o valor destinado para a capital, conforme o percentual que tratamos em aula anteriormente. Após a consulta de liberação, é necessário fazer também a consulta do extrato bancário. Então, o que deve ser feito aqui, pessoal? Acompanhar periodicamente lá na aba do FNDE, na aba do PDDE Web, se filtra lá pelo nome do programa, PDDE, coloca-se lá o estado, o município, e lá sai o relatório da Caixa Escolar com o valor que ela recebeu destinado a custeio e com o valor que ela recebeu destinado à capital.
Não suficiente a isso, a escola deve verificar lá no extrato bancário se o recurso também já foi creditado em conta. Tem um tempo após a liberação e o crédito em conta. Então, deve-se alinhar essas duas questões. Então, apareceu lá a liberação do recurso, imprime esse relatório, que vai fazer, que é um documento que fazerá parte da prestação de contas, e também lá no site do banco lá, imprime o extrato lá, identificando o crédito desse recurso, o extrato da conta corrente. Antes de tratar dos empréstimos referente à prestação de conta, gostaria de relacionar com vocês um checklist dos documentos necessários para a prestação de contas, quando a escola sendo uma unidade executora. Então, documentos que fazem parte da prestação de contas. O ideal é que vocês peguem esses documentos e organizem eles em uma pasta catálogo, com a identificação da caixa escolar, o ano de exercício, o número da conta corrente e tudo isso para identificar do que se trata a prestação de conta. Documento do PDD Web com a identificação do valor de custeio e de capital, que eu acabei de falar com vocês aqui, que tira na aba do PDD Web. O extrato bancário com o saldo do valor do recurso recebido em aplicação. Então, vocês vão tirar esse extrato bancário lá, né, que é acreditado na conta corrente, lembrando que imediatamente esse recurso deve ser aplicado na conta poupança lá vinculado à conta da Caixa Escolar da escola, fundo de aplicação. Então, imediatamente acreditando esse recurso, se automaticamente ele não for creditado no fundo de aplicação, a escola deve tomar esse procedimento para que esse dinheiro vá imediatamente para o fundo de aplicação e fique lá até o momento que for sendo utilizado. E no momento que for utilizado, é feito o resgate automaticamente mediante os pagamentos que serão feitos. É a ata de reunião da comunidade escolar sobre o planejamento de aplicação dos recursos. O extrato bancário da conta corrente, é necessário que o extrato seja do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro do ano da liberação do recurso. E é importante destacar aqui que o extrato da conta bancária específica do PDD, ele é um documento que comprova toda a movimentação dos recursos referente a crédito e débito. Então, não é suficiente só tirar lá 1 ou 2 meses referente ao ano. Tem que se tirar os 12 extratos referente a cada mês do ano de exercício, que é nesses extratos que são verificados todos os créditos, todos os débitos que tiveram na conta. Essa conta de aplicação em 31 de dezembro do ano de liberação de recurso e o resumo mensal da aplicação financeira, caso tenham sido realizadas aplicações. Então, além do extrato do dia de janeiro a dezembro do ano de exercício, é necessário também os extratos da conta de aplicação, principalmente o da conta de aplicação em 31 de dezembro do ano de exercício em que recebeu o recurso. As notas fiscais de todas as despesas realizadas em nome da Caixa Escolar, comprovante de transferência bancária referente aos pagamentos de cada nota fiscal, os 3 orçamentos referente a cada pagamento efetuado, lembrando que os orçamentos eles têm que vir bem identificados, se pessoa física vir com o nome completo, CPF, identidade, endereço, assinatura, datado. A mesma coisa se tratar de pessoa jurídica, vir com razão social, CNPJ, endereço, se for aquisição de produtos, inscrição estadual, tem que ser nota fiscal eletrônica, não pode ser nota fiscal manual, aquela nota fiscal série D. Então, fiquem atentos a essas observações para validar os orçamentos e a nota fiscal. No caso da nota fiscal, tem que ser nota fiscal eletrônica e no caso dos orçamentos, eles têm que ter todas as informações que constam na nota, razão social, endereço, CNPJ ou CPF, tem que ser datado, tem que ser assinado, todas essas informações completinhas têm que estar no corpo do orçamento para ele ser validado. O empréstimo de consolidação de preço, esse empréstimo de consolidação de preço é um documento onde se faz a análise dos 3 preços coletados e a identificação do menor preço, identificando onde a escola contratou o serviço ou irá adquirir o produto. O empréstimo de bens adquiridos ou produzidos
que são impressos que são relacionados todos aqueles bens adquiridos com recurso de capital. Esse impresso é específico só para recursos de capital, onde serão descritos lá todos os bens adquiridos pela escola. E, por fim, o demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados, que é o demonstrativo principal. Nesse demonstrativo aqui são identificados o saldo anterior, identificado o valor de recurso recebido de custeio, de capital, as aplicações, as despesas que tiveram, o saldo que está sendo reprogramado, são identificados os dados das notas fiscais, o tipo de mercadoria que se comprou, se é mercadoria, se é produto de custeio, se é produto de capital, se é contratação de serviço, a data de pagamento, a assinatura do dirigente, o nome do dirigente. Então, esse é o principal demonstrativo que deve ser preenchido. E sobre cada um deles iremos falar posteriormente em aula específica para que vocês tenham familiaridade com esses demonstrativos. Por hoje é só, agradecemos pela atenção e até a próxima aula.